Olá, amigo! Vamos estudar a Bíblia juntos mais uma vez? A lição de segunda-feira nos fala sobre uma abordagem sincera e cuidadosa. Pode parecer uma coisa tão simples e óbvia, mas ela é mais do que necessária e muitas vezes negligenciada. Nós precisamos ter uma abordagem assim cuidadosa do texto bíblico, porque eu tenho certeza que se você é um estudioso da palavra de Deus, você já se deparou com algum texto, ou passagens maiores, ou com conjuntos de textos conectados, que você achou difícil de entender, difícil de serem harmonizados. Não é verdade? E se isso ainda não aconteceu, fique tranquilo, porque vai acontecer. Mas olha, como nós estamos vendo, isso não é motivo para nos desanimar, ou muito menos para nos fazer desvalorizar ou deturpar o texto bíblico, tá certo? Esses textos aqui da pergunta número 2, 1 Crônicas, Provérbios e 1 Timóteo, eles nos lembram isso, que nós devemos abordar o texto bíblico de maneira sincera, honesta e cuidadosa, devemos levar a sério tudo isso, certo? Isso vai nos ajudar de diversas maneiras. E uma delas é o seguinte: a gente só pode transpor as dificuldades e lidar com elas de maneira adequada quando nós temos um olhar sincero para com elas, né? Admitindo que tudo bem, pode ser difícil, posso ter chegado até o meu limite de compreensão, mas isso não vai me fazer parar, né? E da maneira como eu lido com o texto para mim mesmo, né? Se eu não encontrei uma resposta ainda ou não estou satisfeito com a que eu atualmente tenho, que eu tenha paciência, seja sincero em admitir a minha limitação e de que eu vou buscar respostas. Isso não deve servir só para mim, mas também na maneira como eu respondo às inquietações e dúvidas dos outros também. Talvez você já viu aquele tipo de pessoa que não admite as suas limitações e infelizmente quer ter a resposta para tudo, até para aquelas áreas que ela totalmente desconhece. Inclusive, alguns estudiosos da Bíblia são assim. E eu te digo, se livre disso, se esse for seu problema, e admita as suas limitações. Quão libertador é poder dizer a seguinte frase: eu não sei. Isso é bom demais, por mais que muitos acham que isso traz inferioridade, ou que isso fere o seu orgulho. Não dê bola para isso. Às vezes, a melhor resposta que você vai ter para dar para alguém que vem com uma dúvida bíblica é: não sei. E assim como eu espero que você faz com você, faça com aquela pessoa. Se você ainda não sabe, vai atrás da resposta para você. E assim a mesma coisa. Você pode dizer para eu ainda não tenho condições de te responder, mas eu irei atrás da resposta, porque geralmente ela se encontra na Bíblia mesmo. O texto que eu escolhi para hoje é outro que parece ser bastante difícil também e problemático. Lucas 16:16 diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Veja só, quer dizer então que a lei e os profetas, eles vigoraram somente até João Batista, aqui no caso. Quer dizer então que aquelas pessoas que dizem que a Bíblia, que a lei de Deus só vigorou e teve validade até aquela época, só serviu para os judeus e não serve mais para nós hoje, estão certos? É muito improvável, não é mesmo? Que a Bíblia, somente nesse lugar, daria a entender uma coisa tão séria. Primeiro, nós não encontramos nada disso em outro lugar da palavra de Deus. Nós sempre encontramos, desde o Antigo até o Novo Testamento, todos os escritores da Bíblia, até o mesmo próprio Jesus, ressaltando a importância e a validade eterna da lei de Deus. Não é mesmo? E além disso, olha o seguinte: se eu for ler esse texto no original grego, não existe verbo nenhum aqui no início do verso. Então, a lei e os profetas até João. É assim que eu leria em grego. E segue o texto. Então, sabe o que me ajuda a entender e interpretar esse verso? É compará-lo com o verso, com a passagem correspondente em outro evangelho. E nós temos isso em Mateus
11, no versículo 13. Olha só, e lá existe sim um verbo. E você acha que é vigorou, que é durou? Vamos ler. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Veja só, se o tradutor bíblico, séculos atrás, tivesse atentado para Mateus 11:13 na hora de traduzir João, o texto ali de Lucas 16:16, ele teria escolhido a palavra profetizar e não vigorar. Então veja, mais um texto que aparentemente problemático foi solucionado com a ajuda da própria Bíblia para interpretarmos. Que Deus continue te abençoando no seu estudo pessoal da Palavra de Deus. Nos vemos amanhã.